Tendo o moço do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço disse ao homem de Deus: ai, meu Senhor, que faremos? E respondeu ele: não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: ó Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Deus aplique em nossos corações a sua bendita palavra. Pode sentar. A vida é uma guerra constituída por batalhas difíceis, onde nem sempre os mais fortes vencem. A primeira parte desta frase me chamou muito a atenção. A vida é uma guerra constituída por batalhas. Irmãos, nós enfrentamos as mais diversas batalhas nesta guerra. Me parece que o apóstolo Paulo, quando menciona e quando fala sobre a vida, e a vida cristã em particular, ele estabelece exatamente esta analogia. Ele chega a dizer de si mesmo: combati o bom combate. Em outros lugares ele fala sobre esse desafio dos combates que enfrentou na sua própria vida. Então nós enfrentamos constantemente diversas batalhas que nos desafiam e desafiam sobretudo a nossa fé. Como enfrentá-las? Como alcançar discernimento espiritual em meio as batalhas difíceis que vêm sobre nós? A história deste servo de Eliseu, deste moço de Eliseu, como o texto diz, nos chama a atenção exatamente sobre isto. Eu aprendi algumas lições ao refletir novamente sobre esse texto que sempre fala ao meu coração. E a primeira delas é esta: algumas batalhas são batalhas da guerra entre Deus e os inimigos de Deus. Batalhas que servos de Deus enfrentam. E que nós precisamos ter esta compreensão que são batalhas de uma guerra muito mais ampla. Batalha entre as forças do mal, muitas vezes, e as forças do bem, ou as forças de Deus. Que guerra é essa? Nós lemos no verso 8 deste capítulo 6 de Reis, que o rei da Síria fazia guerra a Israel. Era uma guerra, portanto, contra o povo de Deus. Era uma guerra que não era apenas meramente de conquista, mas era exatamente isto que aqui descrevemos. Ocorre que o rei da Síria, planejou algumas estratégias, planejou emboscadas para vencer esta guerra. E ele descobriu que todas as vezes que ele montava uma emboscada, esta emboscada era revelada ao rei de Israel.
E ele então pergunta, reúne os seus e diz: quem dos nossos é pelo rei de Israel? Em outras palavras, quem é o espião que está aqui entre nós? Porque Eliseu avisava ao rei de Israel e dizia: olha, em tal lugar vai estar o exército dos sírios. Guarda-te que por lá não passes. E a Bíblia diz assim, que não uma nem duas vezes, mas muito mais vezes, o povo de Deus foi liberto daquela emboscada. Meus amados irmãos, quando o rei da Síria fica sabendo disso, diz o verso 11, que turbou-se o seu coração, e a resposta dos seus servos foi: não há espião aqui. Verso 12, respondeu um dos seus servos: não é assim, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel, e notem o detalhe, as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ou seja, aquele lugar mais escondido possível, que o rei da Síria estava, o profeta Eliseu revelava aqueles segredos mais profundos ali do rei da Síria. E ele disse assim: ide e vede onde ele está, o profeta Eliseu, para que eu envie e mande trazê-lo. E a intenção era, obviamente, prendê-lo. E foi-lhe dito: eis que está em Dotã, cidade de Dotã. Algumas verdades aqui neste aspecto me chamam muito a atenção, e uma delas é esta, que nesta guerra, nós somos muitas vezes tentados sobre a seguinte questão: de qual poço nós estamos bebendo? Isso porque, irmãos, a palavra Dotã significa dois poços. E eu vejo aqui uma sugestão de situações que vivemos nestas batalhas que enfrentamos. Estamos bebendo do poço da estratégia humana nas batalhas que enfrentamos, dos recursos humanos, da nossa capacidade de avaliar estas guerras que estamos enfrentando, da nossa percepção, da nossa visão, ou nós estamos bebendo do poço das possibilidades divinas? De que poço estamos bebendo quando enfrentamos, meus amados irmãos, estas guerras? Agora, observem que nesta guerra, muitas vezes, nós nos deparamos com uma tremenda desproporção. O que o texto diz no verso 14, é que o rei da Síria, quando descobriu que Eliseu estava em Dotã, enviou para lá, diz o verso 14, cavalos e carros e um grande exército. Um grande exército. Tudo isso contra o homem de Deus. Tudo isso contra o homem de Deus e o seu servo. 2 pessoas apenas. E ele enviou cavalos, carros e um grande exército. Então vejam como nestas batalhas que enfrentamos, que são, por assim dizer, muito mais espirituais, guerras espirituais, são normalmente desproporcionais. São gigantes que enfrentamos na nossa vida. São os Golias que vêm sobre nós, que zombam de nós. E muitas vezes
É esta a realidade que enfrentamos. O verso 14 ainda diz que este grande exército, esses cavalos e carros, cercaram a cidade de Dotã, o monte onde estava a casa onde residia o profeta Eliseu. Então nós muitas vezes estamos assim, cercados pelas contingências das forças inimigas do Senhor. Algumas batalhas desta guerra que estamos enfrentando são batalhas e é uma guerra entre Deus e os inimigos de Deus. A segunda verdade que aprendo nesse texto é esta: na guerra da vida nós podemos contar com as ilimitadas possibilidades divinas. Quando entendemos que a guerra maior na qual estamos envolvidos é a guerra das forças do mal contra as forças de Deus, contra o povo de Deus, então nós começamos a perceber isto, que Deus participa das nossas batalhas, irmãos. Eu já mencionei aqui algumas vezes, eu gosto muito de pensar naquele capítulo do Apocalipse que fala sobre os cavalos de cores variadas que chegam à terra e que revelam situações dramáticas do mundo. É o cavalo amarelo, é o cavalo preto, é o cavalo vermelho, representando fome, representando guerras. Mas o primeiro cavalo a ser mencionado é o cavalo branco, sobre o qual está assentado a fiel testemunha, Jesus Cristo. E eu gosto de pensar que Jesus Cristo entra conosco no campo de batalha. Nós não estamos sós. Quando entendemos que as nossas guerras, as nossas batalhas, são batalhas também contra o Senhor, são batalhas com as quais o Senhor se envolve. Então observe em verso 12, que servos do rei da Síria informam a ele que Eliseu faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Como Eliseu podia saber? Ele estava lá em Dotã, a 19 quilômetros de Samaria, e a Síria está lá no norte, acima do norte de Israel. Uma distância enorme, talvez mais de 100 quilômetros, com certeza, em linha reta. Como Eliseu podia saber disso? É porque, meus amados irmãos, nós podemos aprender que Deus não ignora as estratégias do mal, Deus não é surpreendido pelo mal, Deus sabe de todas as coisas. Então ele sabia do que o rei da Síria planejava na sua câmara de dormir. É este o Deus a quem servimos, meus amados irmãos. Deus não é surpreendido pelo mal, aprendamos esta preciosa lição. Nada que nos atinge está fora da percepção do Senhor. A estratégia do mal, neste caso, era uma emboscada. O elemento surpresa. Mas Deus fez com que aquele elemento surpresa fosse simplesmente derrotado. Poder do Senhor, o Deus que tudo sabe. Nós também precisamos ter essa consciência. Nós não podemos ignorar as estratégias do mal, irmãos. Nós não podemos ignorar que existe essa guerra. Que vida cristã não é ciranda, cirandinha, vamos cirandar. Mas é batalha, é luta, é conflito contra as forças do mal e contra aqueles que muitas vezes, mesmo estando dentro do povo de Deus, estão ou são inimigos, adversários da obra de Deus. Eu menciono isso porque a gente sempre tem que lembrar do apóstolo Pedro, apóstolo de Jesus, chamado por Jesus. E o que a Bíblia conta deste homem é que quando Jesus anuncia que
Para enfrentar lutas, a Bíblia diz que Pedro se volta para Jesus e diz: Deus não vai permitir, Deus te livre disso, Jesus. E aí Jesus envia a Pedro uma mensagem que a muitos de nós parece estranha: para trás de mim, adversário. A palavra que está ali é Satanás. Não é que Pedro estivesse possesso, mas é que Pedro naquele momento estava agindo como adversário da obra de Deus. Jesus completa dizendo: porque não entendes as coisas sob o ponto de vista de Deus, mas do ponto de vista dos homens. Que palavra dura foi essa de Jesus, mas é porque muitas vezes os adversários da obra do Senhor estão dentro até das igrejas. Então nós precisamos ter esta consciência. Outra verdade que aprendo com esse texto é que os erros humanos nas batalhas contra o mal conspiram contra nós. Este moço de Eliseu, este servo de Eliseu, cometeu alguns erros. E nós vamos ver que erros foram esses. O primeiro erro que ele cometeu foi o seguinte: levantou muito cedo. Acordou muito cedo. E o pessoal estava se perguntando: que negócio é esse, pastor? Não é? Até alguém colocou aí: a mensagem ainda não foi pregada, então é hora de acordar cedo ainda. Depois nós vamos entender o que é isso. Diz o texto: tendo o moço do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu, e eis que um exército cercava a cidade com cavalos e carros. E então o moço disse ao homem de Deus: ai, meu Senhor, que faremos? Então o primeiro erro dele foi esse. Ele levantou muito cedo. O tempo dele não estava em harmonia com o tempo de Deus. E nós somos assim muitas vezes. Nós nos apressamos, nós queremos as coisas para o nosso tempo, nós queremos as coisas imediatamente. Nós não sabemos esperar e temos dificuldade em esperar. O salmista diz: espera no Senhor, anime-te o teu coração, espera, pois, no Senhor. Eu sei como é difícil esperar, irmãos, quando estamos enfrentando batalhas. Como é difícil ter a paciência necessária. Como é difícil continuar esperando e confiando. Mas aí estava exatamente o erro deste homem, deste jovem. A segunda coisa é que ele saiu da presença do homem de Deus, ao acordar muito cedo. Diz assim, em verso 15: tendo o moço do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu, se afastou de Eliseu, do homem de Deus. E aí está outro aspecto. É que quando nós estamos enfrentando batalhas, há uma tendência em nós de nos afastarmos daqueles momentos em que podemos ouvir mais claramente a vontade de Deus. Nós nos afastamos, e eu vejo isso muitas vezes, as pessoas se afastam dos cultos, da igreja, quando estão enfrentando problemas, quando é exatamente o momento deles mais procurarem para ouvir a voz de Deus. Sair da presença de Deus, ou da presença do homem de Deus, que representava ali Deus, naquele contexto, foi um segundo erro deste jovem. A terceira é que ele só viu a realidade. Ele era realista demais. Nós precisamos não apenas ser realistas, mas nós precisamos
ter a percepção das possibilidades divinas. Ele só viu a realidade. Diz o texto: e eis que um exército tinha cercado a cidade com carros e cavalos. E então o moço disse ao homem de Deus: ai, meu Senhor, que faremos? Os olhos dele só estavam abertos para aquilo que é factual, aquilo que é concreto. Os olhos dele não estavam abertos para o elemento fé, não estavam abertos para o invisível, só estava aberto para a realidade e não as possibilidades divinas. Não é verdade que muitas vezes os nossos diagnósticos, não é, da vida, das circunstâncias, nós ficamos presos demais àquilo que é apenas o real? Como igreja, nós precisamos muitas vezes ter a percepção não apenas da realidade, da contingência e das circunstâncias, por exemplo, da economia brasileira. Nós precisamos ter a visão do invisível também. Ele apenas viu a realidade. O outro erro dele, ele se desesperou. A gente vê isso aqui nessas entrelinhas. Ai, meu Senhor, que faremos? Eu fico imaginando como ele volta correndo, desesperado, faz um relatório, um diagnóstico preciso, desesperado. O que é que nós vamos fazer? Está cercado um monte, um grande exército, não tem fuga, todas as saídas estão fechadas. Ele se desesperou. Mas há um aspecto central na palavra deste homem. É o que ele falou para Eliseu. Ele disse: o que nós faremos? Faltou nos lábios deste moço a palavra: o que Deus fará? Aí está o problema, irmãos. Levantou-se muito cedo, fora do tempo, em desarmonia com o tempo de Deus, saiu da presença do homem de Deus, se desesperou, teve uma visão realista demais e achou que a solução estava em suas mãos, na melhor estratégia. O que nós faremos, meu Senhor, Eliseu? Às vezes esse é o problema nosso. É que quando se esgotam os nossos recursos, então parece que esgota-se também a nossa esperança. Então talvez a nossa esperança esteja muitas vezes firmada, não no Senhor, mas em nós mesmos. Outra verdade que aprendo com esse texto, irmãos, é esta: o governo de Deus é a cura para os que se levantam muito cedo. Agora vocês já entendem o que é o levantar muito cedo. E a gente entende que aqui se trata dessa desarmonia com o tempo de Deus. Mas a Bíblia mostra que há cura para isto. É o governo de Deus que precisa estar sobre a nossa vida. Quando Eliseu ouve o relatório, eu fico imaginando a calma deste experiente homem de Deus. Ele deve ter olhado para o seu moço, deve ter feito perguntas. Eu fico imaginando se ele não perguntou: você já orou, meu filho? Você já buscou a presença do Senhor, meu filho? E então, diz o verso 16 e 17, que Eliseu se volta para aquele moço e diz: não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles.
E ele completa, diz o texto, e Eliseu orou e disse: ó Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Agora, o primeiro aspecto que eu vejo aí nesse governo de Deus é esta. Chamou muita atenção nisso. A oração de Eliseu foi: peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Precisava de cura. A sua desesperança precisava de cura. A sua dependência de recursos apenas humanos precisava de cura. A sua visão da realidade nua e crua precisava de cura. Era ele que precisava de cura. E presta atenção nisso. Não eram as circunstâncias que precisavam mudar. Era ele que precisava ser mudado. Em momento nenhum, a oração de Eliseu foi: Senhor, peço-te que mudes as circunstâncias. Não. Cura o jovem. Cura a visão dele, Senhor. Esta oração. Deus visa curar o servo e não necessariamente mudar as circunstâncias e nos dar o verdadeiro sentido da vida e da vitória. Eliseu pediu cura para os olhos do jovem. Outro aspecto é que Deus é o protagonista da nossa vitória. Só Ele pode curar a nossa visão. Só Ele pode transformar a nossa percepção das coisas. Vejam, irmãos, que Eliseu não se volta para o moço e diz: moço, abra os olhos. Não é isso que ele diz. Ele ora a Deus, porque a solução para o jovem não estava nele, estava em Deus. Senhor, peço-te que lhe abras os olhos. Peço-te que cures a vista deste jovem. Peço-te que lhe abras os olhos. Que coisa linda, irmãos. Deus é o protagonista. É Ele que cura e pode curar a nossa visão da vida. É Ele que pode nos transformar, muito mais do que as próprias circunstâncias. É claro que Deus tem o poder de transformar circunstâncias, mas o que Ele visa, sobretudo, é a nós mesmos. É a nossa cura. É isso que Ele quer fazer. E eu aprendo aqui, quando eu penso no governo de Deus, como cura para os que se levantam muito cedo, é que nós precisamos esperar o fim da história. Essa história de acordar muito cedo, de ser muito apressado, no nosso tempo, é que nos faz muitas vezes nos desesperar, porque ainda não vimos o final da história. Nós vimos só o começo, só o início, só as preliminares. É isso? Só as preliminares. Mas ele precisava saber e esperar pelo fim da história. E o fim da história é o que está no texto. É que depois de curar os olhos do jovem, vejam o que Eliseu faz. Ele agora ora para que Deus faça o exército dos sírios cego. Agora mudou. Agora é o exército inimigo que precisa ser tocado e ficar cego. E é assim que eles escapam. Eliseu conduz eles por um caminho todo tortuoso. E sabe onde é que eles vão parar?
no meio de Samaria, a capital do reino do norte, a capital de Israel. Quando eles abriram os olhos, eles é que estavam agora cercados, não apenas pelos exércitos do Senhor, mas agora estavam cercados pelo exército de Israel. Vejam como foi o final da história. Então nós precisamos saber esperar pelo fim da história. Eu sei como é difícil, eu sei como é custoso, eu sei como muitas vezes nós nos desesperamos. Eu sei como nós muitas vezes olhamos para a realidade. Sabemos até fazer estatísticas para provar a nossa visão muitas vezes pessimista das coisas. Mas Deus está nos dizendo, meu filho, espere o final da história. Espere o fim da história. Meus amados irmãos, assim Deus nos convida. Aqui nas nossas batalhas, nas nossas lutas, nós possamos ter a percepção da glória de Deus, a percepção das coisas do ponto de vista de Deus. Eu estava pensando que quando aquele jovem acordou, ou quando ele levantou e saiu, ainda estava escuro. Então ele ainda estava cercado de trevas, de escuridão. E foi isso também que o influenciou muito, a que ele tivesse aquela visão tão pessimista das coisas. Ele ainda não tinha visto o nascer do sol. E eu estava pesquisando sobre o nascer do sol. E alguém disse que o nascer do sol é uma ilusão. Porque de fato, num primeiro instante do nascer do sol, o sol que vemos, na verdade, é apenas uma miragem. O que nós vemos é pela ação prismática da atmosfera. 2 minutos depois é que o sol começará realmente a estar acima do horizonte. E mais uma coisa, a gente sabe que nós não vamos ver o nascer do sol, mas que ele vai emergir pelo movimento de rotação da Terra em relação ao sol. Não é o sol que se levanta, é a Terra que na sua rotação ele começa então a aparecer. Eu vejo isso como um exemplo para nós. Não são as circunstâncias que precisam ser mudadas. Somos nós, transformados, tocados pelo Senhor. E aí, nós vamos ter a percepção do sol, da glória do Senhor sobre as nossas vidas. Em 1932, um homem chamado Thomas Dorsey, ele perdeu a sua esposa, que logo após dar à luz uma criança, um filho, veio a falecer. E a questão mais séria foi que esta criança morreu 2 dias depois. E em 1932, esse homem escreveu um dos belos hinos que nós conhecemos e cantamos. Vem, Senhor, me guiar, minha fé sustentar. Esse homem enfrentou uma batalha, mas ele aprendeu no meio da batalha a clamar ao Senhor, a esperar no Senhor, a descansar no Senhor. E foi isso que fez toda a mudança. Este belo hino que diz assim: vem, Senhor, vem guiar, minha fé sustentar. Fraco estou, débil sou, sem vigor. Quero as trevas deixar, quero a luz alcançar. Pela mão vem guiar-me, Senhor. Se o meu jornadear exigir batalhar, laços 1000 Satanás me armar, socorrer-me, ó vem, meu Senhor Salvador, pela mão
vem guiar-me ao lar.